No mundo existem milhares de coisas inexplicáveis e assustadoras que fazem qualquer um duvidar das suas crenças, como, por exemplo, aparições bizarras, eventos paranormais e até supostas maldições. E é claro que, à primeira vista, você pode achar que tudo isso não passa de imaginação ou histórias inventadas por alguém, né? Mas algumas delas são bem mais reais do que parecem. Como é o caso de uma antiga cadeira que tira a vida de todo mundo que senta nela. Então, no vídeo de hoje, vamos ver os objetos mais amaldiçoados do mundo. O quadro assombrado do eBay. Em 1972, um artista americano chamado Bill Stonehan criou um quadro bem estranho e perturbador chamado The Hands Resist Hand, mas a obra ficou mais conhecida como o quadro assombrado do eBay. À primeira vista, ele parece apenas um quadro normal, que é meio estranho, mas continua sendo só uma pintura. Ele retrata um menino ao lado de uma boneca e, no fundo, uma janela com várias mãos apoiadas, o que deixa a pintura meio macabra. E aí, em 2000, esse quadro foi leiloado no eBay por um vendedor anônimo com uma das obras de arte mais assombradas do mundo. De acordo com os antigos donos da peça, a pintura tinha algum tipo de maldição e, à noite, os personagens se mexiam pelo quadro e chegavam até a desaparecer. Eles diziam que viam o menino do quadro andando pela sala e que todas as pessoas que tiveram um contato com a obra se sentiam mal depois. Além disso, quando o quadro foi colocado à venda no eBay, as pessoas começaram a comentar que, depois de um tempo olhando para ele, elas sentiam náuseas e até vômitos. No final, o quadro foi comprado por uma galeria de arte de Michigan, mas tanto o comprador como o curador da galeria faleceram um ano depois disso. Estranho, né? A cadeira amaldiçoada. Bom, a história dessa cadeira começa lá em 1702, na Inglaterra, quando um homem chamado Thomas Busby foi condenado a enforcamento por ter tirado a vida do seu sogro com um martelo. E aí, quando ele estava prestes a ter a sua sentença executada, ele fez um último pedido: o de realizar a sua última refeição no seu pub favorito. Só que assim que ele terminou de comer, ele teria levantado da cadeira e jogado uma praga no objeto, dizendo que qualquer um que ousasse sentar nela iria falecer em breve. E aí, rapidamente, a história se espalhou pela região e várias pessoas começaram a fazer brincadeiras com a suposta maldição e desafiarem a sentar no assento de Busby. Só que os sucessivos gerentes do pub começaram a perceber que as pessoas que sentavam nela nunca voltavam e começou a acontecer muitos óbitos entre a população local. No final do século XIX, por exemplo, um limpador de chaminés e seu amigo zombaram da maldição e se sentaram várias vezes na cadeira, e na manhã seguinte, ambos amanheceram sem vida. Já em 1967, 2 pilotos da Força Aérea Real se sentaram na cadeira, e assim que deixaram o pub, bateram o carro em uma árvore e faleceram. Outro caso famoso aconteceu em 1970, quando um pedreiro local desdenhou da maldição e sentou na cadeira. E aí, naquela mesma tarde, ele acabou falecendo ao cair em um buraco na construção onde trabalhava. Então, com medo da maldição, o dono do pub resolveu guardar a cadeira no porão. Mas, mesmo assim, a cadeira de Busby fez mais uma vítima. Um dia, um entregador resolveu sentar nela para descansar enquanto carregava caixas até o porão. E aí, no mesmo dia, ele acabou falecendo em um acidente de carro. Então, em 1972, o dono do pub finalmente resolveu doar a cadeira amaldiçoada para um museu local, onde ela está até hoje. Mas atualmente ela fica pendurada a 2 metros do chão para evitar que mais alguém sente acidentalmente nela. O carro amaldiçoado de James Dean. James Dean foi um ator norte-americano que nasceu na década de 30 e fez muito sucesso como astro de Hollywood, mesmo tendo uma carreira curta.
Só que, além de atuar, James também era apaixonado por automobilismo e participava de várias corridas no país. E aí, em 1955, ele comprou um Porsche 550 Spyder para uma de suas corridas e apelidou o carro de Little Bastard. Só que 9 dias depois da compra, James se envolveu em um acidente com um carro e acabou falecendo instantaneamente, com apenas 24 anos. Logo em seguida, o consultor de carros George Barris adquiriu o que sobrou do Porsche por pouco mais de $2.000, mas rapidamente se arrependeu da decisão. Isso porque quando o veículo estava sendo descarregado em sua garagem, ele caiu em cima de um dos mecânicos, quebrando suas 2 pernas. Então, com medo de uma possível maldição e vendo que o carro não passava de um monte de ferro, George resolveu separar algumas peças e revendê-las. Mas o que ele não sabia é que assim ele estava espalhando a maldição. Em 1956, por exemplo, um médico chamado Troy McHenry comprou o motor do antigo carro e logo na primeira vez que foi andar com ele, sofreu um acidente e faleceu. Depois, um homem chamado William Ashford adquiriu a caixa de câmbio do Porsche e também acabou batendo violentamente. Mas nesse caso, o rapaz sobreviveu e ainda contou que o carro que dirigia travou do nada e sem qualquer explicação. Além disso, um homem que ficou com as rodas do antigo Porsche 550 Spyder também foi parar no hospital devido a um acidente de carro. Já a carroceria do carro foi dada para as autoridades locais utilizarem em campanhas contra a imprudência no trânsito. Só que a garagem onde ela foi colocada pegou fogo e, por incrível que pareça, somente ela não foi danificada. Um tempo depois, durante uma exposição na Califórnia, a estrutura restante do Porsche caiu de onde ela estava sendo exibida e feriu um adolescente. Mais tarde, quando o veículo estava sendo transportado para uma outra apresentação, o caminhão que o transportava saiu da estrada e bateu, tirando a vida do motorista. E aí, por fim, em 1958, George emprestou o que sobrou do Porsche para uma amostra de segurança veicular em Miami, mas o carro nunca chegou ao seu destino. Isso porque o carro desapareceu misteriosamente dentro do caminhão que o transportava e o seu paradeiro jamais foi descoberto. O espelho de Myrtle's Plantation. Em Louisiana, nos Estados Unidos, existe uma pousada chamada Myrtle's Plantation, que é um dos locais mais assombrados do país e do mundo. A pousada foi construída em 1796, em cima de um cemitério indígena, e, de acordo com a história, já aconteceram pelo menos 10 assassinatos e vários acontecimentos paranormais no local. Mas o pior ainda está por vir. Em uma das paredes da pousada existe um antigo espelho que chegou à casa em 1980 e é considerado um dos objetos mais assombrados do mundo. Isso porque ele supostamente abriga os espíritos de uma mulher chamada Sarah Woodruff, que faleceu envenenada junto de seus filhos na pousada. E aí, durante o funeral da família, teriam esquecido de cobrir o espelho com um lençol, que é um costume norte-americano, e o objeto aprisionou as almas de Sarah e de seus filhos. Depois disso, vários hóspedes afirmaram terem visto figuras estranhas no espelho e até digitais de crianças na superfície dele. E até hoje, o espelho continua enfeitando as paredes da pousada, e eventos paranormais acontecem praticamente todos os dias no local. E aí, gostaram do vídeo? Se sim, deem um joinha, compartilhe com os amigos, ative as notificações. Você teria coragem de se hospedar nesta pousada? Deixe aí nos comentários.